Oi, meu nome é Rick Allen. Tô começando aqui um vídeo. Hoje eu tava na academia conversando com um amigo meu e a gente conversando, eu tava falando a respeito de que tava querendo começar a produzir conteúdo, já fiz algumas coisas, mas sem muito entender do que fazer e talvez não me encaixando tão bem no padrão, né? E aí ele falou comigo, cara, por que você não vai no YouTube? Porque é um lugar onde você pode falar, tem mais liberdade de certa forma, né? Então conversando com ele ali, eu cheguei na conclusão de que eu ia fazer isso hoje, né? Então tem algumas horas que a gente conversou e eu falei, cara, pode ter certeza que eu vou fazer isso hoje porque não tem como. Me motivou muito e aqui estou eu. Então eu quis introduzir só para entender que existe um contexto antes desse vídeo se iniciar, né? Mas quem sou eu, né? Meu nome é Rick Allen, tenho 24 anos. Hoje eu trabalho como diretor criativo, né? Se fosse dizer, porque eu trabalho com design, com marketing, com estratégia, com growth. Então, acabo atuando numa ampla área. Então, hoje eu já não me considero mais designer. Mas, há um pouco tempo atrás, eu era motoboy, né? Tenho 24 anos, como eu falei, sou nascido em periferia, né? Moro em Vila Garrido, Espírito Santo, morava. E tenho dois pais, dois irmãos também, enfim, acredito que uma vida normal, de um cidadão normal do Brasil. Mas eu sempre fui um cara, assim, que me senti muito incomodado, né? Muito incomodado com o padrão de algumas coisas, algumas paradas que eu vivenciava, né? Minha vida era muito simples, a minha família era muito simples, né? A gente não tinha muita condição financeira. E tive vários momentos que eu pegava me pensando, né? Como que eu poderia sair dessa realidade, né? Que estava imposta sobre mim, sobre minha família, de primeiro grau e de todos os outros graus, enfim, que existem, né? E aí, cara, sempre tive isso comigo, então muito novo de comecei a trabalhar, né? Com uns 13, 14 anos, por aí. E desde então eu trabalho, né? Mas sempre com trabalhos convencionais, porque até então só tenho o ensino médio. O ensino médio foi até onde eu parei os meus estudos, né? Consegui concluir. E daí, chegado um tempo, eu virei motoboy, né? Trabalhei como motoboy durante 2 anos, né? Então até 2022 eu ainda trabalhava como motoboy, né? E sempre na perspectiva de que eu poderia melhorar, né? Então foi um período assim que eu agradeço bastante, porque me fez refletir muito qual passo que eu daria, porque me deixava muito incomodado vivenciar isso. Mas foi um período muito difícil, ao ponto de que eu não querer falar muito sobre isso durante um bom tempo, né? Eu não gostava muito de falar sobre essa parada, sobre essa realidade, porque assim, é legal, mas talvez o processo não foi tão interessante quanto a história, sabe? Mas hoje analisando, de fato, e olhando o passado, é algo que assim, que eu fico, porra, me orgulhando muito, né, de tudo que vem acontecendo, né? Então, esse período como motoboy foi muito complicado, assim, mas foi o que me deu muito gás, né? Eu não esqueço o momento que foi realmente a virada de chave, né? Quando que eu consegui realmente não só reclamar, sabe? Porque existe a reclamação, que é algo de você, ah, porra, minha realidade, que saco meu chefe, que saco o que eu vivo, que saco onde eu moro, que saco tudo, né? Existe também a parte de que você deixa de reclamar e consegue entender um caminho, mesmo que esse caminho não tenha clareza do que tem nele, sabe? E eu me lembro perfeitamente que dia que foi isso, que foi um momento que eu tava entregando fazendo uma entrega, e assim que eu tava indo pra lá, eu me peguei chorando em cima da moto, muito angustiado, porque eu não queria mais viver aquilo, sabe? Eu não me sentia mais bem. Até porque uma moto que eu tinha conquistado, ela já tinha, tipo assim, quebrado toda por conta do trabalho. E aquilo me machucou muito também, porque, pô, foi uma conquista que, graças a Deus, eu consegui e que eu também estraguei, né? Então, eu me lembro que eu tava chorando em cima da moto e falei comigo mesmo que eu mudaria a partir dali, sabe? E a principal coisa que eu mudei, eu falei de reclamação, foi porque eu era esse cara, sabe? Tipo, eu reclamava e xingava muito, assim, de uma forma de ser vergonhoso. Eu não consigo me imaginar sendo aquele cara hoje. Mas eu lembro que eu xingava e reclamava muito da minha realidade, né? E naquele dia, a minha virada de chave foi essa. Eu falei, pô, eu vou parar de pensar dessa forma. E foi que realmente aconteceu, né? Assim que eu mudei, foi muito instantâneo, assim, foi surreal. Isso é algo até que vem sobre mim, que eu acredito
que tem coisas além do que a gente vê, né? Assim que eu mudei, em poucas semanas, assim, eu lembro de ter visto um anúncio de um cara falando sobre o iDesign, né? Eu não tinha nem computador na época, eu tinha um dinheirinho guardado que eu comprei um computador de R$ 400 na OLX para conseguir fazer alguma coisa. E esse anúncio me pegou, porque ele falava sobre como que dava para fazer aplicativos e tal de casa. E eu falava, velho, como assim? Como é que isso é possível? Não é só a galera da mais high que consegue essa parada? Mas eu me interessei e comecei a ver sobre. E aí, como eu não tinha dinheiro pra comprar o curso do cara, eu comprei um na Udemy que era baratinho na época, né? E comecei. E aí foi a hora que eu falei, cara, eu vou começar design, né? Porque eu sempre fui um cara muito chato, assim, com roupa, essas paradas. Minha mãe me odiava dar roupa pra mim, então era o único apego que eu tinha, assim, sabe? Porque de conhecimento geral eu não tinha. Eu só tinha ensino médio, eu era muito ruim no ensino médio. Péssimo, quase reprovei. Então eu não tinha onde me agarrar. E também não fazia faculdade, porque eu trabalhava. E aí, quando eu decidi fazer design, estudar design, né? Eu decidi que eu precisava sair do motoboy. Porque não daria pra eu conciliar. Porque durante um tempo eu já comecei a estudar e quando não tinha entrega, eu estudava. Eu lembro até hoje que a última empresa que eu trabalhei com motoboy foi numa pizzaria. Eu não vou falar nomes. Mas a filha da dona, ela falou pra mim. Um dia ela chegou e viu que eu tava no celular ali e tal, quieto, e ela falou: o que você tá fazendo? Eu falei: tô estudando design, porque eu quero aprender e tal. Eu já tinha feito um projetinho, um case do próprio curso, né? Empolgadão, e a mina foi e falou comigo assim, cara, tipo assim, não viaja não, tipo, isso não vai rolar. Juro, não é história de coach, não é história de zoeira, é uma parada, tipo assim, realmente aconteceu comigo, sabe? E aí foi no momento que eu falei, cara, não dá pra eu ficar estudando e trabalhando de motoboy, porque eu não tenho horário, né? O horário é muito tarde. Eu vou pegar um emprego de CLT e decidi ir pro design. E aí eu entrei pra uma empresa, em poucas semanas depois eu me candidatei, entrei numa empresa que vendia roupa, né? E o legal, até mesmo por não só ficar na parte de contos de história, eu quero também passar, eu acho que umas ideias, é que durante o processo que eu entrei na empresa, eu já tinha total clareza de que era extremamente passageiro. E tipo assim, eu vou dar um gás, essa empresa ela é só meu step pra ter a base. Eu já tinha total clareza nisso. Tanto que quando eu entrei, eu falei isso com a mulher e falava com as pessoas que trabalhavam comigo. Eu falava, cara, meu plano é não ficar nem 3 meses. Dito e feito. Eu fiquei 1 mês e 10 dias, se eu não me engano, tá na minha carteira de trabalho, né? E aí que eu consegui uma vaga. E aí entra num tópico que eu tô olhando pra frente, porque eu deixei um computador aqui só pra me guiar com alguns tópicos, né? E aí, quando entra o tópico de UI design que eu estudava, entra o tópico de oportunidade, tá? Porque eu sempre fui um cara de que me via tendo oportunidade de algo. Eu lembro de quando, da mesma forma que eu falei que eu tava chorando em cima da moto, eu lembro também de um momento que eu falo assim, cara, eu confio em mim, sabe? Eu confio em mim, eu lembro que eu tinha tipo uns 19, 20 anos, eu ficava, pô, confio em mim, eu só preciso que alguém me encontre, eu preciso que alguém olhe pra mim, que alguém me dê uma oportunidade, tá ligado? Que alguém pegue na minha mão e só fale, vai, que eu vou. Eu tinha total clareza, eu falava, galera, eu só preciso de um impulso, porque eu não tinha como pagar, eu não tinha como investir, eu não tinha como nada. E aí que vem um ponto de oportunidade, que eu sempre falei, cara, eu vou criar a minha. Eu irei criar a minha oportunidade. Não dá pra eu esperar que alguém vá sentir algo por mim e eu não queria que ninguém sentisse dó. A última coisa que eu queria é que alguém sentisse dó pelo que eu vivia, pelo que eu passava ou por qualquer coisa do tipo, porque isso era a minha realidade. E eu viver aquilo justamente me fazia querer sair, sabe? Então não era dó que eu queria. Não queria compaixão dos outros. Eu queria uma oportunidade e decidi que eu queria criar uma. Foi no dia que, até então, chegou um cliente, a gente tava fechando a loja. Era tipo, a loja fechava, como era no shopping, fechava às 10 horas da noite. Deixa eu só olhar se tá gravando. Show, tá gravando. E foi aí que um dia a gente tava fechando a loja, era em torno de umas 10 horas praticamente que fechava, né, o shopping. E aí entrou um cliente, eu já estava fechando o caixa. Eu sempre fui muito bom com vendas, com conversas, né? Então eu conseguia trocar muita ideia com a galera.
né. Então no meu primeiro mês como vendedor, eu já fui o melhor vendedor da empresa, eu já passei o cara que estava há anos lá, eu sempre fui muito bom com argumento, eu era muito fluido com isso, muito tranquilo. E aí entrou um cara quando a gente estava fechando a loja e eu não estava na vez, porque quando você trabalha com vendas, quem trabalha com venda aí sabe. Quando você trabalha com venda, principalmente em shopping ou loja assim, é quem tá na vez. Então, quem tá na porta, ou seja como funciona a empresa, que atende, eu não tava na vez, tava fechando caixa, sacou? E eu lembro que tinha duas pessoas. Aí entrou esse cliente, ninguém quis atender ele. Eu lembro que eu lembro o nome das pessoas, mas não vou falar. A mina olhou e falou, não vou atender não. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou atender, né? Eu sempre tive muito comprometimento, assim. Eu não tô falando que eu era um cara perfeito, não, tá? Eu sempre, pô, sou de boaça. Mas quando eu tô trabalhando, eu trabalho, porra. E aí eu fui atender esse cara. É muito legal porque hoje analisando isso, eu lembro que foi muito natural e muito rápido a percepção. Eu cheguei pra ele e perguntei, cara, você tá procurando algum tênis, alguma coisa que você tá precisando? E aí ele falou, ó, preciso de um tênis pra isso. E aí eu lembro que só, tipo assim, tinha um tênis que era pra isso, mas era um lançamento. Então, além dele servir, ele era o foco da parada. Tinha vários outros, claro. Mas eu, pô, vou nesse porque é a nossa campanha e tal. Peguei. Cara, assim que eu peguei, ele já olhou, pum, é esse, vambora. Foi muito rápido o processo de escolha e de compra dele, né? Tênis de R$ 600, que pra mim até então era muito. Quando ele fez isso, eu falei, cara, esse cara, pra ele tomar essa decisão assim com tanta certeza, ou ele tá com pressa, sabe? Ou ele é um cara muito decidido. Foi muito rápido essa linha de raciocínio que eu tive ali na hora. E aí foi a hora que eu perguntei pra ele, eu falei, cara, você trabalha com o quê? Você decidiu isso tão rápido? Ele, eu tenho uma startup. Quando ele falou em startup, eu falei, tá minha oportunidade aí. Eu falei, sou designer. Só que na época eu só estudava, eu só tinha feito case fictício, eu nunca tinha feito nada, sacou? Falei, sou design, sou web design, tal, que foi possível, cara. Amanhã eu falo com você, dia seguinte a gente conversou, ele me contratou, e aí a gente lançou uma startup pro mercado. E graças a Deus deu super certo. Ali eu aprendi sobre growth, então eu tive um ensinamento muito foda com ele. Esse rapaz é o Braulio Medina, eu sou muito grato porque ele, além de ter visto em mim a oportunidade e quem poderia realmente agregar, ele me ensinou muito sobre growth, sobre mentalidade. Ele me ajudou que quando eu tinha um computadorzinho que eu falei que eu comprei, aí eu cheguei em casa pra trabalhar, caiu água em cima dele. Eu lembro de ligar chorando pra ele, falando, Braulio, eu não vou conseguir te atender. Ele, toma, me deu um computador, me deu o dinheiro pra comprar um computador, adiantou o salário. E então eu sou muito grato a esse rapaz e nós lançamos uma empresa juntos, né, com a nossa equipe, lançamos uma empresa chamada Sigma Geek, e lá eu trabalhei como iDesign e Growth Marketing. Aprendi a fazer estratégia e eu não sei como, mas que de primeira eu bolei uma estratégia que deu muito certo e em um mês a gente já tinha, tipo, sei lá, 10 mil pessoas cadastradas. Pra uma plataforma muito nichada, enfim, deu super certo, né? A gente conseguiu ótimos patrocínios. Hoje essa empresa não continua. O Braulio que eu citei, infelizmente, ele teve complicações de saúde e hoje não trabalha mais. Então por isso que foi descontinuado. E por isso eu queria falar sobre oportunidade, sabe? Porque eu poderia ter só estudado design e esperar uma vaga do LinkedIn ou fazer aquele processo de bootcamp e tudo mais que a galera do LinkedIn posta. Poderia. Mas eu consegui criar, sacou? E eu não acho que foi só o fator sorte. Não acho que foi só sorte isso. Eu acho que foi muito fato também de energia, de desejo, de pensar, de ter clareza que eu preciso criar essa oportunidade. Sacou? Foi uma parada muito clara pra mim, que parece que o universo conspirou, né? Então, depois dessa oportunidade, né, eu comecei a trabalhar, entrei numa empresa, aí já comecei a ganhar 3 mil fixo, né? Então, dali, em pouco tempo, então eu saí de motoboy, né, que eu tava ganhando 1.700 por aí, pra 2 semanas seguintes, eu já tá no mesmo tempo que eu entrei na do Braulio, eu entrei numa outra empresa, ao mesmo tempo. Apareceu uma vaga lá, me candidatei nas duas eu passei e dava pra trabalhar. Então, em uma semana eu ganhava 1.400, na semana seguinte eu ganhava 6.000 reais. Que já foi um puta no salto. Que foi a hora que eu falei, cara, pô, tô ganhando 6.000 reais. E foi aí que a hora que eu comecei a pensar como que eu poderia, que já tava muito bom,
eu já estava saindo da minha realidade, como que eu poderia fazer uma quebra de paradigma? Por quê? Eu sempre tive meio que ensinado, eu acho que hoje tá até um pouco, graças a Deus, tá um pouco diferente. Mas sempre foi ensinado de você subir gradativamente, de forma linear, né? Seja com cargos, promoções, investimentos, tudo muito de forma linear. E, e eu nunca, tipo assim, quis aceitar essa regra pra mim. E decidi como que eu poderia quebrar esse paradigma, né? E aí, com em torno de 6 meses que eu já estava trabalhando nessa outra empresa, nisso o Braulio já tinha sofrido esse problema de saúde. Então eu desço de 6, volto para 3, né? E aí eu começo a buscar oportunidade de novo. E aí quando eu começo a publicar algumas coisas no LinkedIn e no Instagram, e um dia um rapaz me encontra, um português. E aí eu começo a atender o mercado europeu, né? Então, nessa empresa eu trabalhava 4 horas, 4 a 5 horas, e chegava a ganhar 7 mil reais. Então o trabalho era menos trabalho, mais grana. Então dali eu já estava ganhando 9 mil reais, né? Então, em torno de 8 meses de quando eu comecei, eu já estava conseguindo ganhar em torno de uns 9 mil reais. Do 0 a 8 meses já eram 9 mil reais que eu estava ganhando, né, mensalmente. E foi daí que eu comecei a buscar, né? Que eu falei, cara, não precisa ter um padrão, eu não preciso ir de pouco em pouco, ou entrar numa empresa e de júnior, pleno, sênior 1, 2, 3, né? Então, pra mim, eu sempre busquei essa quebra de paradigma, né? E foi na hora que eu comecei a entender o mercado internacional, comecei a atender pessoas de fora, então também atendi clientes do Japão, comecei a atender clientes dos Estados Unidos, brasileiros que estão nos Estados Unidos, que é muito bom, brasileiros que estão em Portugal, que a comunicação é mais clara, eles te pagam numa outra moeda e te faz ganhar mais. E aí, eu, no 1 ano e meio de trabalho, já estava ganhando em torno de uns 10 a 12 mil reais por mês. Porque daí eu já tinha os 3 mil reais fixos de uma empresa, eu já tinha os 7 mil reais, de 5 a 7 mil reais, porque ela era em banco de horas, né? Tinha dia que eu não trabalhava, tinha dia que eu trabalhava, de acordo com a demanda. Então, 3 em uma, de 5 a 7 em outra, então eu vou botar 9, né? E mais 3 mil a 4 mil na minha empresa, de lucro, porque minha empresa já estava faturando em torno de uns 9, que eu pulei, né? Nisso eu abri uma empresa de um estúdio, no caso, né, voltado para web design, de UI design, né? Então foi a hora que eu comecei a diversificar essa renda, né? Então eu ganhava de empresas, ganhava de internacional e ganhava da minha empresa, né? Então dali eu estava totalizando em torno de 12 mil reais por mês. Tinha 12 meses que era 12, tinha mês que era 10, tinha mês que era 11, tinha mês que era 9. E aí já estava estabilizado com 1 ano e meio. E aí com 1 ano e meio eu decido entrar numa empresa e entrar como PJ. Essa empresa eu fiquei 1 ano e meio lá. Essa é uma multinacional em que eu atuei como head de marketing lá. Assim que eu entrei lá, eu abdiquei da minha empresa e abdiquei dos outros clientes. Essa entrada para essa empresa teve vários motivos. Um, estratégico, porque eu queria entender como é que funcionava a empresa, queria entender algo diferente do que eu estava fazendo, queria uma estabilidade, porque eu tinha tido um problema pessoal muito grande. E eu precisava de ter estabilidade naquele momento. Eu não podia me preocupar com coisas, não podia me preocupar com vendas, não podia me preocupar com posicionamento. Eu só tinha que receber meu dinheiro. Então eu precisava daquilo, né? Então foi a hora que eu paro com tudo, entro numa empresa e ganho 10 mil reais por mês. Eu ainda fazia um freela ou outro, assim, de vez em quando, mas assim, mantive a mesma pegada de 12 mil reais por mês, né? Então, em 1 ano e meio, eu saio de 1.500 para 10 a 12, e depois mais 1 ano e meio, eu me mantenho em 10 em 12, porque eu estou nessa empresa. Hoje, como é que eu tô? Saí dessa empresa, consegui fazer um ótimo trabalho nessa empresa, um ótimo trabalho de forma externa, lançamos campanhas, eu desenvolvi sistema, desenvolvi programas internos, desenvolvi um programa externo que hoje está na principal feira do mármore, que a empresa ela é de mármore e granito. E esse programa que eu criei, desenvolvi, o nome, deu tanto certo que ele está hoje nas principais feiras. Então, eu tenho comigo que eu fiz um bom trabalho nessa empresa e decidi sair. Decidi sair porque
Hoje eu já não tenho mais os mesmos motivos de antes, eu já tenho muito mais clareza do que eu quero e já tenho muito mais noção de como eu vou fazer para chegar onde eu quero. Então hoje eu tô abrindo isso aqui porque vai ser basicamente meu diário, tá? O meu plano esse ano é fazer R$ 50.000 por mês, tá? E eu tenho algumas coisas que eu já tenho prontas para saírem, tá? Algumas são produtos, outras são estratégias, outras são empresas, serviços, mas o que eu posso dizer é, hoje como base fixa, hoje eu ganho R$ 15.000. Eu me mand... Já ganho mais do que eu tenho, já ganhava antes, né? Ganho R$ 15.000 hoje, então eu saí de 1.500 para 15.000 em 3 anos, né? Sem estudo, sem nada, mas agora que entra na parada de quebra de paradigma, que é esse ano chegar a 50, tá? Então eu vou deixar isso aqui como um diário e como um exercício meu, sacou? De não ter esse apego todo de realmente ir postando. Eu vou tentar realmente postar hoje. Hoje já é dia 27 de janeiro, às 16h16, exatamente agora. E quero fazer isso como um diário para poder mostrar para vocês como que eu vou chegar nisso. Como que eu vou poder chegar nesses 50.000 com total clareza de fato do que eu tô fazendo. Não por fator sorte, mas porque realmente existe algo que eu realmente elaborei. E quero compartilhar isso com vocês. Com você que às vezes possa se identificar comigo, sacou? Não sou um moleque que estuda, não sou engomadinho, eu sou de favela, eu sou jovem, tenho 24 anos, eu fumo tabaco, eu sou cristão, eu consagro ayahuasca, sacou? Então, eu sou como você. Tenho vontades, tenho desejos e tenho metas. E eu quero poder compartilhar isso com você. Então, se você quiser acompanhar essa jornada, quiser participar comigo, quiser conversar comigo a respeito, quiser trocar uma ideia, se precisar de algum tipo de mentoria também, manda mensagem, se inscreve aqui no canal, que eu acredito que vai ter muita coisa interessante pra gente acompanhar, ver, vivenciar, e eu espero que a gente possa realmente viver essa nova fase. Show? Então é isso. Meu nome é Rick Alan. Vambora, que esse ano é nosso.